Era março de 1228 e o coração humano, esse abismo insondável de paixões e contradições, pulsava com a mesma intensidade desesperada que conhecemos hoje. Em Alatri, pequena cidade do leste italiano, uma jovem mulher, chamemo-la Caterina, pois a história guardou seu drama, mas não seu nome, caminhava pelas ruas de pedra com a alma dilacerada por uma dor que julgava insuportável. O homem que amava havia partido, deixando-a numa solidão que lhe parecia mais cruel que a própria morte. Ah, como é terrível o coração humano quando se entrega completamente a uma paixão terrena. Caterina não conseguia comer, não conseguia dormir, não conseguia sequer rezar, sem que o rosto do amado surgisse diante de seus olhos como uma obsessão. Havia perdido a fé? Não, mas havia perdido algo talvez ainda mais precioso, a esperança. Quando a esperança abandona uma alma jovem, que abismos não se abrem diante dela? Foi então que uma mulher mais velha, conhecida na cidade por suas práticas sombrias, uma dessas criaturas que vivem nas fronteiras entre o sagrado e o profano, entre a sabedoria popular e a superstição, aproximou-se de Catarina, criança, disse-lhe: Conheço o meio de trazer de volta aquele que partiu, mas exige coragem, um pequeno sacrifício. O coração de Caterine saltou. Que sacrifício seria grande demais para reconquistar o amor perdido? A feiticeira, pois era isso que ela era, embora se apresentasse como curandeira, sussurrou-lhe ao ouvido: Preciso de uma hóstia consagrada. Com ela prepararei um filtro que fará seu amado voltar correndo para seus braços. Que abismo se abriu na alma da jovem. Por um instante, o horror do sacrilégio proposto fez-lhe o sangue gelar nas veias, mas a paixão, essa força terrível que pode levar o homem aos céus ou arrastá-lo aos infernos, sussurrava-lhe justificativas. É por amor, Deus compreenderá, é apenas uma vez. Na manhã seguinte, Catarina dirigiu-se à Catedral de São Paulo como tantas outras vezes fizera, mas desta vez seu coração batia com a violência que temia ser ouvido por todos os fiéis presentes. Durante a missa, quando o momento da comunhão chegou, ela se aproximou do altar com pernas trêmulas. O sacerdote, homem santo e de olhar bondoso, colocou a hóstia em sua língua, pronunciando as palavras sagradas: Corpus Domini Nostri Jesu Christi. Foi então que Caterina cometeu o ato que mudaria não apenas sua vida, mas tocaria o próprio coração de Deus. Com movimentos furtivos, retirou a hóstia da boca e a escondeu num lenço que trazia consigo o corpo de Cristo, presente, real e verdadeiro naquela pequena partícula branca. Foi assim profanado pela mão de uma jovem cega de amor. Mas Caterina não conseguiu levar imediatamente a hóstia à feiticeira. Algo em seu íntimo, uma voz que não conseguia silenciar completamente, fazia hesitar. Durante 3 dias guardou o lenço numa gaveta, lutando consigo mesma, ora decidida a cumprir o plano, ora tomada por um remorso que não compreendia completamente. No 3º dia, quando finalmente se decidiu a procurar a feiticeira, abriu o lenço e o que viu fez-lhes as pernas falharem e um grito de terror escapar de seus lábios. Ali, onde deveria estar a hóstia branca e simples, havia um pedaço de carne viva, pulsante de cor vermelha, como o sangue mais puro. Era como se o próprio coração de Cristo se tivesse manifestado diante de seus olhos, não para condená-la, mas para mostrar-lhe a realidade terrível e sublime de sua presença. Caterine caiu de joelhos e naquele momento toda a sua alma se transformou. O amor humano que havia cegado pareceu-lhe subitamente pequeno e mesquinho diante daquela manifestação do amor divino. Como havia sido tola, como havia sido cega, ali estava aquele que a amava com um amor infinitamente maior que qualquer paixão terrena, e ela o havia profanado por causa de um homem mortal. As lágrimas que derramou naquele momento não eram mais de desespero, mas de arrependimento profundo e, paradoxalmente, de uma alegria inexplicável. Deus não a havia abandonado, pelo contrário, havia se manifestado de forma tão extraordinária que ela não podia duvidar de seu amor e de sua presença real na Eucaristia. Correndo pelas ruas de Alatri como uma possessa, mas agora possessa pelo Espírito Santo, Caterine dirigiu-se à casa do pároco. Entre soluços e palavras entrecortadas, contou-lhe tudo: o amor perdido, o conselho da feiticeira, o sacrilégio cometido, finalmente, o milagre extraordinário que havia presenciado. O sacerdote, homem experiente nas coisas de Deus, compreendeu imediatamente a magnitude do que havia ocorrido. Não era apenas um milagre, era uma resposta divina às heresias que então grasavam sobre a presença real de Cristo na Eucaristia. Comunicou imediatamente o fato ao bispo Giovanni V, que por sua vez escreveu ao Papa Gregório IX. A resposta papal não tardou. Na bula Fraternitas Tuae, datada de 13 de março de 1228, o Santo Padre reconheceu oficialmente o milagre. Em um gesto de misericórdia infinita, perdoou tanto Caterine quanto a feiticeira que também se havia convertido ao saber do prodígio.
Mas o que mais impressionava nessa história não é apenas o milagre em si, por mais extraordinário que seja, é a transformação completa que operou nos corações. Caterine, que havia buscado o amor humano com desespero sacrilego, encontrou o amor divino de forma tão dramática que sua vida inteira mudou de rumo. A feiticeira, que vivia nas sombras das práticas ocultas, foi tocada pela luz da graça e abandonou suas artes sombrias. E a comunidade de Alatri, como se transformou, multidões acorreram à catedral para contemplar a relíquia e para adorar aquele que havia se manifestado de forma tão extraordinária. A fé, que talvez estivesse morna em muitos corações, inflamou-se como uma fogueira. As dúvidas sobre a presença real de Cristo na Eucaristia desvaneceram-se como névoa ao sol. Passaram-se quase 800 anos desde então, e a relíquia daquele milagre ainda se conserva na Catedral de São Paulo, em Alatri. Testemunha silenciosa, mas eloquente de que Deus não abandona aqueles que o buscam, mesmo quando o fazem pelos caminhos mais tortuosos. Cada 13 de março, a cidade celebra aquele momento em que o céu tocou a terra de forma tão dramática, recordando que o amor humano, por mais intenso que seja, é apenas um pálido reflexo do amor que nos espera na Eucaristia. E nós que ouvimos essa história quase 8 séculos depois, que lição podemos tirar? Talvez esta, que Deus escreve direito por linhas tortas, que sua misericórdia é maior que nossos pecados, e que mesmo nos momentos de maior cegueira espiritual, ele encontra meios de nos mostrar seu amor infinito. O coração humano, esse abismo de contradições, pode encontrar na Eucaristia não apenas o perdão, mas a transformação completa que tanto busca.